Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Capítulo 1. Das Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1º. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se: 1. Órgão: a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. 2. Entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. 3. Autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 1. Atuação conforme a lei e o direito. 2. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. 3. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. 4. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. 5. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. 9. Adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. 10. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. 11. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. 12. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Capítulo 2. Dos direitos dos administrados. Artigo 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. 1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. 2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 3. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. 4. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Capítulo 3. Dos deveres do administrado. Artigo 4º. Serão deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. 1. Expor os fatos conforme a verdade. 2. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. 3. Não agir de modo temerário. 4.
prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Capítulo 4. Do início do processo. Artigo 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Artigo 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: 1. Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. 2. Identificação do interessado ou de quem o represente. 3. Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações. 4. Formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos. 5. Data e assinatura do requerente ou de seu representante. Parágrafo único. É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Artigo 7º. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Artigo 8º. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Capítulo 5. Dos interessados. Artigo 9º. São legitimados como interessados no processo administrativo: 1. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. 2. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. 3. As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos. 4. As pessoas ou as associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. Capítulo 6. Da competência. Artigo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação: 1. A edição de atos de caráter normativo. 2. A edição de recursos administrativos. 3. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Artigo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Parágrafo 1º. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Parágrafo 2º. O ato de delegação é revogável, a qualquer tempo, pela autoridade delegante. Parágrafo 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Artigo 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente, em matéria de interesse especial.
Artigo 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Capítulo 7. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que 1. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. 2. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau. 3. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Artigo 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares. Artigo 20. Pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau. Artigo 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo. Capítulo 8. Da forma, tempo e lugar dos atos do processo. Artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Parágrafo 1º. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Parágrafo 2º. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Parágrafo 3º. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Parágrafo 4º. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Artigo 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Artigo 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação.